na realidade não é uma pregação bíblica. Será apenas uma pequena lembrança de uma área importante nos nossos casamentos. Obviamente tudo que nós falamos tem lá na base a palavra de Deus, mas aqui eu vou focalizar tanto num ponto bem específico que não vamos nem tratar mesmo de passagens ou coisas assim. Mas eu coloquei um título dessa pequenina palestra, que é Apaixonado sim, por que não? Se eu falar o termo, rapaz, o fulano e a ciclana parecem dois pombinhos apaixonados. Primeira coisa que vem à mente é um casal de namorados, ou um casal de noivos, ou no máximo recém-casados. Por que é assim? Porque quando se fala em dois pombinhos apaixonados, não se pensa num casal de 12 anos de casados, ou de 20 anos, ou de 30 anos. Por quê? É triste pensar nisto, porque deveria se pensar tanto no casal de namorados, como de noivos, como no casal de marido e mulher, independente do tempo. Talvez porque uma das características mais marcantes do noivado e do casamento e do namoro é que nós estávamos apaixonados um pelo outro. Todo aconselhamento pré-casamento eu faço questão de perguntar ao noivo, na ausência da noiva, você está apaixonado por ela? A resposta sempre vem muito rápido. Sim, pastor, claro. Aí pergunto a ela na ausência dele, você está apaixonada pelo fulano? Sou, pastor. Sim, claro. É rápido que vem. Então, namoramos apaixonados, noivamos apaixonados, casamos apaixonados. Mas será que nós temos que usar o verbo no passado? Nós estávamos apaixonados, por que não no presente? Estamos apaixonados. Continuamos apaixonados. 1 ano, 2, 5, 10, 20. Continuamos apaixonados. Não dá para usar o tempo presente? Pastor, acho que não dá não. A paixão existia mais pela dificuldade de se encontrar, aquele gosto de pegá-la em casa e passear, ou ir lanchar, e telefonava, e e-mail e tal, e às vezes passava alguns dias sem ver o outro, por causa da rotina de cada um, e dava uma saudade, e os passeios, o gostinho do proibido às vezes, do quero mais, e tirando umas briguinhas aqui e ali, era só coisa boa. E mesmo depois das briguinhas, era tão gostoso a reconciliação que quase valia a pena brigar, de tão bom que era depois. Era tudo assim, cor de rosa. Mas depois que casa, isso se acaba. Vem as dificuldades, o desgaste da rotina, os defeitos ficam mais expostos, chegam os filhos. Tudo no casamento tende a desgastar, no sentido de usar o termo no sentido técnico, de um atrito. Não é atrito de estar brigando o dia todo, mas é de dois pecadores juntos ali, roçando a vida um no outro. Aquelas fantasias de príncipe e de princesa, os sonhos dourados, tudo isso ficou para trás. Isso é coisa de namorado e tal. No melhor das hipóteses, pastor, fica um amor, sim, mais maduro, um vínculo de companheirismo sério. Agora, paixão mesmo, não. Eu peço licença para discordar completamente desse ponto de vista, de querer justificar por que se associa paixão com namoro e não com o casamento. Qualquer casal, até dois anciãos com 50 ou 60 anos de casados, como conhecemos alguns, pode perfeitamente continuar apaixonado. Tem algumas características da paixão
que aparentemente pertencem ou pertenceram apenas à época do namoro e perderam o sentido na época do casamento, ou parece que perderam o sentido. Primeiro, a questão da novidade. Descobri uma pessoa, cada vez conheço mais, vai aprofundando no relacionamento, e os planos de noivar, depois de casar, vamos morar onde, compra uma casa, aluga uma casa, vai apartamento. Então, esse gosto de novidade, cada dia um conhecendo mais o outro, dá um sal, de fato, a paixão. Muitas vezes ela se apronta e já chega toda cheirosinha, na maioria das vezes, ou vai toda bonitinha para a praia, e pega na casa da mãe, na casa do pai, depois devolve para a casa da mãe e do pai. Então tem momentos certos para se encontrar, cada encontro é um programazinho. Tudo isso tem um gostinho no namoro e que ajuda a paixão a se manter. E outra é a possibilidade de perdê-la, porque o namoro tem uma característica por si mesmo de experimental. O namoro é um período em que se conhecem ali os dois, visando um casamento. Se tudo der certo, vai acabar lá. Mas a qualquer momento pode dizer, olha, não deu, ou aparece alguém no meio da história. Então tem essa possibilidade. E a pessoa então, só aquela possibilidade de perder, mantém o outro mais, dando mais valor a ela, valorizando mais e curtindo, e a paixão então encontra muito ambiente para florescer. Só que eu não diria que esses dois fatores desapareceram no casamento. Admito que eles tenham mudado, os dois, eles mudaram, esses fatores, mas não desapareceram. Novidade. Sempre vai ter o que conhecer no outro. A Bíblia diz que o coração do homem é como águas profundas, porque cada um é um mundo em si mesmo, de pensamento, de complexidade. O ser humano é muito, eu quero dizer complicado, mas eu quero dar a ideia mesmo de complexo, uma coisa que não vai permitir em momento nenhum chegar a dizer, eu lhe conheço totalmente, não tenho nada para conhecer mais de você. Todo dia tem uma novidade, tem algo diferente, especialmente porque as situações mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam com o andar do tempo. Então só isso é uma novidade. Eu nunca tinha recebido um bilhetinho da Sandra dizendo que o primeiro filho estava a caminho. Muito feliz, muito alegre. Eu nunca tinha visto a Sandra com aquele tipo de alegria no namoro. 6 anos de namoro, nunca vi aquele tipo de alegria. Nunca vi aquele tipo de alegria no noivado, porque foi no casamento. E depois a barriguinha dela crescendo, foi outra experiência interessantíssima. Eu nunca tinha visto antes a alegria de ser mãe, a tristeza, as preocupações com as doenças dos filhos. Tudo isso é muita novidade, são facetas que você vai conhecendo da sua mulher, do seu marido. Ela poderia dizer muitas coisas, obviamente, de mim, que vai conhecendo. Mas ultimamente, pela primeira vez na vida, eu a vi alegre, tendo uma neta, quando nasceu há 6 anos, e depois um neto, depois outra neta, e eu não sabia como era ver a Sandra abraçando um neto, às vezes abraçando até pelo tal do iPad, né? Em que ela vê do outro lado lá do país, vê a netinha mais nova, Raquel, e essa alegria eu não conhecia da Sandra. E eu vou dizer, é completamente diferente. Alguém pode pensar, não, pastor, é aquela alegria que ela teve, os filhos, dobrado, olha aquela alegria dobrada, não, é completamente diferente. Ela me vendo avô, imagino que seja completamente diferente do que ela me via pai, porque são situações diferentes. Então, essas novidades sempre estarão presentes. Eu acho
um desperdício, um marido achar, casei agora, vai ser só monotonia, até um morrer, vai ser, não tem mais novidade nenhuma, já conheço totalmente a minha mulher, inclusive agora até na área sexual mesmo, já conhecemos tudo um do outro, então é só repetição, repetição. É uma pena enxergar desse jeito, muita pena. E segundo, gente, vocês sabem disso, é a possibilidade de perder. Claro que é diferente da época do namoro, como eu disse, que faz parte do namoro o aspecto experimental, mas do casamento não faz parte o aspecto experimental. O homem casa e separa muitas vezes porque é pecaminoso, nós somos pecaminosos diante de Deus, mas o plano de Deus não é fazer do casamento uma coisa experimental, não é para valer, acabou. Então, nesse aspecto, não é experimental, porém, nós sabemos que nenhum marido pode considerar a sua mulher eternamente conquistada. Se ela for fiel a Deus, ela vai ficar com o marido enquanto ela viver. Se for fiel, ele vai ficar com ela enquanto viver. Mas não quer dizer, primeiro, que não pode perdê-la até para outra pessoa. Olha os casamentos ao redor destruídos. E tem um segundo tipo de perder, mesmo que não seja um caso de adultério, que é um caso mais fatídico mesmo, mais forte, mais lamentável, mas perder no coração. O marido pode perder a mulher no coração, a mulher pode perder o seu marido no coração, não é porque foi para o altar, todo dia olha lá para o retrato do casamento ali na parede, mas agora não tem mais jeito de eu perdê-lo, já conquistei para o resto da minha vida. Ledo engano. Todo dia o marido tem que conquistar a sua esposa, até porque ela é a esposa diferente da que você casou, ela é uma mulher diferente. Hoje ela tem 35 anos, você casou, ela tinha 22, não tinha filhos, como já comentei, agora tem. Agora já tem 40 anos, não tinha cabelos brancos, está começando a ter. Então, vai mudando. Então a cabeça da pessoa vai mudando, não é a personalidade, não muda geralmente, mas gostos mudam, maneiras, hormônios fazem a cabeça da mulher ficar diferente, do homem ficar diferente, a mulher mais ainda no caso, é mais afetada por essa particularidade, mas todos são afetados pelo andar das circunstâncias. É uma perda que se tem na família de um ou de outro. Então essa conquista tem que ser contínua. Não vá assumir, pronto, agora já levei para o altar, está 100% conquistada, porque não está. Então esses dois elementos típicos do namoro, e que ajudavam a manter acesa a chama da paixão, não são passados, esses elementos. Modificaram em algumas coisas, mas eles continuam presentes. E há mais dois fatores que existiam no namoro e deveriam continuar no casamento adentro, que eu entendo, para continuar com a paixão. O primeiro fator, atração pela pessoa do outro. Por que você era apaixonado? Por que era apaixonado? Porque era muito atraído pela personalidade do outro, pelo jeito do outro ser. Eu também gosto de perguntar nos aconselhamentos de noivos, o que é que lhe fez namorar com a fulana? Querer namorar com ela lá no começo, ou com o seu noivo agora? O que fez? O que ele atraiu nele ou nela? E já comentei um pouco há pouco tempo que ninguém geralmente muda de personalidade antes de casar. Então você gostava da personalidade dela a ponto de convidá-la para ser sua esposa e mãe de seus filhos? E você gostava da personalidade dele a ponto de dizer sim com prazer, e agora não gosta mais? Você era apaixonado por ela, mas a parte da personalidade, claro,